Quando se fala de trabalhos manuais e hobbies, não existe nada melhor para ajudar sua imaginação a tomar vida do que uma ferramenta rotativa Dremel. Com a sua versatilidade e seu design inteligente, a lista de coisas que você pode criar com a rotativa Dremel é virtualmente sem fim. O único limite para o que você pode fazer é a sua imaginação. Então, vamos explorá-la. Lembre-se que a rotativa Dremel que vai ajudá-lo com seu trabalho manual ou hobby é exatamente a mesma rotativa Dremel que vai ajudá-lo com seus projetos faça você mesmo. Isso é que é versatilidade. A ferramenta pode ser a mesma. Alguns acessórios e acoplamentos podem mudar. Tem a opção de usar um eixo flexível para um controle mais preciso das pontas dos dedos. Mas agora vamos falar sobre uma das ferramentas que realmente foi desenhada tendo em mente os que fazem trabalhos manuais e os que têm hobbies. A Dremel Stylus. Compacta, potente, sem fio. A Dremel Stylus permite que você escolha de 5.000 a 25.000 RPMs com o poder de íons de lítio, com um simples giro de botão. Mas de todas as coisas incríveis que você pode dizer sobre a Stylus, é seu design ergonômico, que a faz perfeita para trabalhos manuais e hobbies. Seu design de como se pegasse um lápis lhe dá o máximo de controle no detalhe é a chave em qualquer material. É verdade. Com a ferramenta rotativa de alta velocidade Dremel, você pode entalhar, gravar, esmerilhar, cortar, polir, lixar e mais. Digamos que o seu meio seja cerâmica. Use uma ferramenta rotativa Dremel. Vidro. Use uma ferramenta rotativa Dremel. Madeira. Também. Ok, roupas. Sim, uma ferramenta rotativa Dremel é perfeita para criar aquela aparência gasta nos jeans que você pagaria centenas de reais para ter. Está bem, e se você trabalhar com aviões, trens e automóveis? Sim, sim e sim. Com sua versatilidade e precisão, exatamente a ferramenta para aficionados em modelismos de trens e carros e aviões de controle remoto ou de corrida feitos de pinho. O meu nunca foi tão bonito. Você deveria ter tido uma ferramenta rotativa Dremel. Agora eu tenho. Se você quiser aprender mais sobre como a Dremel pode lhe ajudar com um projeto específico ou hobby, volte para o menu principal. Selecione projetos com trabalhos manuais e hobby e procure pelo tópico de seu interesse. Não achou o que você estava procurando? Não esqueça, visite nosso site www.dremel.com.br. Entalhando uma abóbora. Você pode usar sua Dremel para entalhar desenhos únicos e difíceis em abóboras. Para uma demonstração, nós iremos usar uma abóbora de espuma, apesar do processo ser o mesmo se usarmos uma de verdade. Nossa ferramenta será uma ferramenta que poderá ser utilizada para entalhar abóboras, a Dremel Alcalina 76404, mas você também poderá usar qualquer outra ferramenta Dremel sem fio. Depois que o seu desenho estiver determinado, com a sua ferramenta a uma velocidade de 10.000 a 15.000 RPMs, gentilmente comece a remover a camada de fora da abóbora até que a parte laranja mais clara esteja visível. Esse processo é muito similar a entalhar madeira com a ferramenta rotativa Dremel. Na verdade, você pode até querer praticar sua técnica em madeira primeiro. Continue a remover a camada de fora até que seu desenho tome forma. Quando terminado, você está pronto para ter uma bonita abóbora decorada. Aqui vão dicas para entalhar abóboras. Se você estiver entalhando uma abóbora de verdade, ou for pôr iluminação dentro dela, ou cortá-la até o fim, você precisa limpá-la por dentro primeiro. Quando for cortá-la inteira, use uma Dremel 10,8 volts íons de lítio com a ponta 561 e o guia de corte para garantir a profundidade. Desenhos divertidos podem ser baixados pelo site dremel.com. Limpar tacos de golfe. Você sabia que você pode usar uma Dremel para limpar tacos de golfe? Para mostrar como, nós vamos usar a série 300, a multiestação, a escova de latão número 535 e o disco abrasivo polidor Speed Click 512. Para limpar tacos de golfe, você pode também usar a série 400 digital e a Dremel 10,8 volts íons de lítio. Com seu acessório conectado, selecione 15.000 RPMs e ligue a ferramenta. Limpe o taco usando a borda da escova para entrar nas fendas. Para limpar superfícies maiores e mais planas, troque para o disco abrasivo polidor 512E. Aqui vão mais dicas sobre limpeza de tacos de golfe. Não force a escova ou o disco abrasivo polidor quando estiver limpando. Muita pressão diminui o desempenho da limpeza, pois são as pontas das cerdas que fazem o trabalho. O disco abrasivo 512E vai trabalhar com o mandril Speed Click 402, limpando o trilho da estação de trem de montar.
Para remover ferrugem ou sujeira do trilho do trem, nós iremos usar a ferramenta da série 300 da Dremel e o disco abrasivo polidor. Você pode escolher o Speed Click 511 ou 512 conectado à trava do mandril Speed Click 402 ou uma haste adaptadora 402 padrão, depende de qual mandril você tenha. A ferramenta da série 400 digital ou a Dremel 10,8 volts íons de lítio podem também ser usadas para esse projeto. Em primeiro lugar, conecte o disco abrasivo e coloque a velocidade abaixo de 15.000 RPM. Segure o trilho firmemente, lembrando de manter a sua mão a 15 centímetros de distância da ferramenta. Usar um leve toque e um movimento lento e firme fará remover a ferrugem e fragmentos. Muita pressão irá provocar o desgaste rápido do disco. Coloque a ferramenta em um ângulo tal que alcance os lugares de difícil acesso. Com o seu trilho limpo, a conectividade foi melhorada e seu trem deverá correr mais suavemente. Aqui estão mais algumas ideias sobre limpeza de trilhos. Os discos abrasivos 511 e 512 podem trabalhar em uma haste adaptadora ou mandril Speed Click 402. Para limpezas mais agressivas, use uma escova de latão 536, ou se você precisar de mais polimento ilustrado, pense em usar um disco polidor 520. Customizando a caixa do computador. Mais e mais pessoas estão personalizando suas torres de computador. Graças à ferramenta rotativa Dremel, isso pode ser feito facilmente, permitindo que você seja tão criativo quanto quiser. Usaremos a ferramenta Dremel da série 300, o eixo flexível 225 e o mandril 402 Speed Click, com o disco de corte Speed Click 456. A ferramenta rotativa Dremel da série 400 digital também pode ser usada com o eixo flexível. Depois que o seu acoplamento e o disco de corte Speed Click estiverem no lugar e o seu modelo desenhado na lateral da torre, conecte a sua ferramenta e você está pronto para começar a cortar o desenho. Simplesmente siga o seu modelo em um movimento suave e uniforme. Para cortar o seu desenho, você deverá ter paciência e habilidade. Novos discos de corte de amplo diâmetro são usados para cortes retos. Quando tiver terminado de cortar, use a ponta de óxido de alumínio 932 para suavizar bordas ásperas e remover rebabas de metal. Use o adesivo de silicone para colar a peça de plástico na parte interna da parede onde foi cortado para ser uma janela. Acrescente luz fria, disponível em websites na parte de dentro da sua torre para fazer com que o seu design se destaque. Agora, a lateral do seu computador está pronta para ser colocada de volta no lugar. Mais algumas dicas. Sempre remova a área que você irá modificar antes de cortá-la, para não danificar componentes internos. Use pouca pressão quando estiver cortando, pois irá reduzir o calor e o desgaste do disco. Recomendamos que você pratique antes, em uma torre velha ou um pedaço de metal. Guarde seus discos de corte de diâmetro menores para fazer cortes em curva. Tenha certeza que a caixa do computador está seguramente presa no lugar antes de começar a trabalhar. Criando ovos decorativos. Você pode criar todos os tipos de desenhos interessantes nas cascas de ovos com uma ferramenta rotativa Dremel. Nós vamos usar uma ferramenta sem fio Dremel 10,8 volts íons de lítio, suporte vertical e brocas. Para esse projeto, você também pode usar a série 400, 300 ou 200. Depois que sua broca tiver sido inserida e sua ferramenta estiver colocada em segurança no suporte vertical, você está pronto para começar. Coloque um pedaço de espuma embaixo do ovo para evitar que se quebre. Segure o ovo firmemente com uma mão. Com a outra mão, gire a velocidade da ferramenta para médio, então segure a alavanca do suporte vertical e perfure o ovo com a broca. Passe a ponta sobre o ovo. Uma vez terminado, volte a alça para a posição inicial e continue até o desenho estar completo. Mais dicas para a criação de ovos decorativos. Uma variedade de pontas de broca, brocas diamantadas ou mesmo brocas de aço rápido podem ser usadas para fazer um furo no ovo, dependendo do tamanho do furo e da grossura ou dureza do ovo. Para brocas menores, como a número 660 ou 661, você vai precisar de um tamanho menor de pinça. Lembre-se que antes de trabalhar com ovos, limpe-os e os esterilize. Criando luminárias terracota. Criar desenhos em vasos de terracota é fácil com a ferramenta rotativa Dremel. Para este projeto, nós vamos usar a ferramenta sem fio Dremel 10,8 volts íons de lítio, a multiestação e uma broca para corte em azulejos 562. Uma ferramenta Dremel série 400 digital e série 300 também podem ser usadas para este projeto. Primeiro, trace o desenho de sua escolha no vaso. Para reduzir o pó, os vasos podem ser mergulhados em água por volta de 20 minutos. Retire-o e espere de 15 a 20 minutos antes de começar.
Introduza a broca cortadora em um ângulo suave e faça um buraco gradual até que o picotado esteja feito. Então, aprofunde a broca através do vaso. Lembre-se que são os lados da broca que fazem o corte e não a própria broca da ferramenta. Trabalhando pela parte de dentro, mova a broca para cima e para baixo para não desgastar em um único lugar. Uma vez na parte de fora de seu desenho, contorne-o até que esteja completo. Você pode pôr uma vela dentro ou um outro vaso com planta. Sugestões para a criação de luminárias de terracota. Use uma pressão gradual e firme. Se pressionar muito, irá causar o superaquecimento da ponta. Desenhos complicados exigem maior habilidade. Comece com desenhos simples e vai evoluindo. Cortando trilhos de trem. Se você é um entusiasta de trens elétricos, ter uma ferramenta rotativa Dremel é uma grande ajuda. Para mostrar como é fácil cortar os trilhos, nós estaremos usando a série 300 e uma multiestação para garantir sua segurança. Para cortar, nós usaremos um disco de corte SpeedClick 409 e para remover quaisquer rebarbas, um disco SpeedClick 511 ou 512 é recomendado. Uma ferramenta da série 400 digital ou a Dremel 10,8 volts íons de lítio também podem ser utilizadas para esse projeto. Depois que o disco de corte estiver conectado, prenda o seu trilho no vice. Ajuste sua ferramenta para a maior velocidade RPMs. Passe o disco de corte suavemente sobre o trilho, usando uma pressão leve no local desejado. Repita a mesma ação no segundo trilho. Se ficarem algumas rebarbas, conecte o disco abrasivo de polimento SpeedClick 511 e 512 para removê-las. Aqui vão mais algumas sugestões para cortar trilhos. Se a parte do trilho que precisa ser cortada ainda está no lugar, você pode querer usar um acoplamento para ângulo reto para cortá-lo. Se você tem muitas coisas para cortar, você pode precisar trocar seu disco de corte durante o projeto. A Dremel faz uma variedade de discos, dependendo da espessura do material que precisa ser cortado. Cheque o seu catálogo para saber mais. Cortando partes para um avião de controle remoto. Quando se constrói um avião de controle remoto, frequentemente você tem que cortar madeira. Vamos usar uma ferramenta Dremel da série 300, a multiestação, o guia de corte e a ponta de corte de multiuso 561. Para lixar, você pode usar as lixas 407, 408, 430 ou 431, dependendo da granulação e tamanho que você deseja. Uma ferramenta Dremel da série 400, 200 e 100 ou uma íon lítio de 10,8 volts também podem ser usadas para esse projeto. Com seu desenho feito na madeira, você pode colocar o material na multiestação. Faça os cortes com movimentos suaves e uniformes. Para cortar pontas ásperas, conecte o tubo de lixa de sua preferência e, mais uma vez, faça movimentos uniformes para amaciar a superfície. Com sua versatilidade e habilidade para desenvolver tarefas detalhadas, construir um avião de controle remoto com a ferramenta Dremel é uma moleza.